Fala, Jetim! Já estamos no terceiro dia da nossa jornada e que bom estarmos juntos novamente. Nossa atividade de hoje ela é bem simples. Você vai pegar 3 folhas em branco, iguais essas aqui. Na folha do meio, você vai colocar o seu nome e as suas qualidades. Na mesma folha, só que na parte de trás, você vai colocar os seus defeitos. E aí, cola uma folha na frente e outra folha atrás. E aí, ninguém vai poder ver o que está escrito. Mas deixa essas folhas aí do ladinho que a gente já volta a falar sobre elas. Há um tempo atrás, acredite se quiser, as coisas eram bem mais baratinhas. Como na história que eu vou te contar agora. Um garotinho de uns 10 anos entrou em uma sorveteria. Ele sentou-se à mesa e a garçonete colocou um copo de água na frente dele. "Quanto custa um sorvete de chocolate com nozes?" perguntou o garoto. "50 centavos", respondeu a garçonete. O menino tirou a mão do bolso e começou a contar aquelas moedinhas. "Quanto custa só o sorvete?" perguntou novamente. Nesse momento, havia algumas pessoas esperando por uma mesa e a garçonete já estava ficando impaciente. 35 centavos, disse ela bruscamente. O menino voltou a contar as moedas. "Quero só o sorvete", disse o garoto. A garçonete trouxe o sorvete com uma cara feia, pôs a conta em cima da mesa e saiu. O menino terminou o sorvete, foi até o caixa, pagou a conta e saiu. Quando a garçonete voltou, ela começou a limpar a mesa e não podia acreditar no que ela estava vendo. Ali, colocado de forma ordenada, junto ao prato vazio, havia 25 centavos. Isso mesmo, o garotinho deixou de comer as nozes para deixar uma gorjeta para a garçonete. Quando nos apresentamos a uma pessoa pela primeira vez, fazemos isso sem mostrar nossa verdadeira identidade. Nossa aparência pode estar mostrando uma coisa, mas o que está dentro pode ser completamente diferente. Sem dúvida, as aparências elas enganam. Especialmente quando se trata da vida espiritual. Podem existir pessoas que não mostram muito de sua relação com Deus, mas que certamente mantêm uma comunhão próxima. E outras que podem aparentar passar muito tempo com Ele, mas na verdade estão sendo superficiais. O texto que vamos estudar hoje está lá em Marcos 11, 12 até 26. Marcos relata um momento em que Jesus quis ensinar esse aspecto. Comecemos lendo um relato que à primeira vista parece sem sentido, no qual Jesus amaldiçoou uma figueira. Está no verso 12 até o 14. Acompanha aí comigo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: "Nunca, jamais coma alguém fruto de ti." E seus discípulos ouviram isto. Quem sabe como são as figueiras? Você já comeu algum figo? Ele é delicioso, pelo menos eu acho. Lamentavelmente, a figueira do nosso relato era estéril, ou seja, não dava frutos. Aparentemente, devido às suas grandes e lindas folhas, qualquer um pensaria que ela poderia ter frutos saborosos. Mas como vimos hoje, as aparências enganam, e essa árvore não dava absolutamente nada. Mas por que Jesus fez isso? Foi para que seus discípulos, e obviamente nós também entendêssemos uma lição que é explicada nos versos seguintes. Depois você lê lá do verso 15 até o 19. Encontramos a cena da purificação do templo. Esse lugar era impressionante. Sua aparência era incrível, suas paredes muito altas, sua arquitetura cuidada em cada detalhe. E para que vocês tenham uma ideia do tamanho, o pátio equivalia a 20 campos de futebol. Vocês conseguem imaginar o tamanho desse lugar? Sem dúvida, por fora era um lugar fenomenal, mas o templo não estava produzindo o fruto que se esperava. Deveria ser um lugar de adoração sincera a Deus. O templo era como uma árvore gigante com muitas folhas, mas sem frutos. Hoje acontece algo semelhante. Muitos vão à igreja, leem a Bíblia, falam de obedecer a Deus, mas colam nas provas ou usam linguagens inadequadas com os colegas. O templo estava virando uma feira onde as pessoas vendiam e compravam coisas. Elas haviam transformado algo bom, que Deus havia ordenado que construíssem, em algo ruim, mas que aparentava ser bom. Devemos ser cuidadosos com as coisas boas que Deus nos dá, porque elas podem se tornar ídolos em nossa vida.
Talvez você ainda não tenha o celular que tanto quer, porque ele tem sido sua prioridade na vida. Talvez Deus tenha lhe dado a oportunidade de estar em uma boa escola, mas mesmo os estudos não podem tomar o tempo e o lugar de Deus. O que você está amando mais do que Jesus? Após esse episódio, Marcos nos fala que quando Jesus ensina a seus discípulos sobre a fé, lá no verso 22 até o 25, ao passar novamente pelo local da figueira que não tinha fruto, eles se deram conta de que ela estava seca desde a raiz. O que Jesus havia dito que por ela não dar fruto ela secaria foi cumprido. Com tudo isso, Jesus queria mostrar-lhes que a fé tem mais valor do que um lugar que parecia majestoso, mas que não estava dando resultados. Jesus queria ensiná-los que a oração está intimamente relacionada com a fé em Deus. Querido adolescente, não se contente apenas com as aparências. Você deve produzir frutos. Seguir Jesus significa ter uma vida que é mais do que apenas ir à igreja ou assistir aos cultos pelo Zoom. É dedicar sua vida para que ela seja frutífera e fértil. E você só conseguirá fazer isso se tiver fé em Deus e confiar em suas promessas. Você quer a partir de hoje produzir bons frutos? Se sim, ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus, obrigado pelo seu amor. Mas me perdoe se não tenho produzido frutos suficientes. Eu quero a partir de agora que o Senhor me use e que eu seja uma árvore frutífera. E cada pessoa que está nos assistindo está tomando essa decisão também. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te use e nos vemos no próximo vídeo.